Hoje, meus irmãos, nós vamos dar uma pausa no nosso estudo que estamos tendo de a história de Israel no Antigo Testamento, para lembrar deste momento tão importante, nessa data que relembramos todos os anos, que é a chamada Reforma Protestante. Nós vamos ver alguns detalhes. Eu vou tentar correr em muita coisa para tentar passar uma história geral. São muitos detalhes, mas eu queria que hoje a gente lembrasse e visse um pouco como que foi a história. Os irmãos podem... Na verdade, não pode perguntar não, porque eu acho que eu não vou saber responder, né? Mas dentro da história da Reforma Protestante, como que Deus conduziu esse momento. Alguns momentos importantes, não vai dar para a gente falar todos os nomes, todas as pessoas que surgiram para chegar até o que nós conhecemos hoje do que é uma igreja protestante ou uma igreja reformada, mas o que eu gostaria que ficasse para nós hoje é como Deus construiu todas as coisas, conduzindo a história da humanidade de uma maneira, parece que aparentemente corriqueira e natural, ao surgir depois um homem como Lutero e fazer tudo o que aconteceu e as suas consequências, e como isso chega até nós nos dias de hoje. Então, vamos tentar compreender um pouco como estava acontecendo naquela época e ver como que podemos ver o significado de algumas coisas no nosso dia de hoje. Muitas coisas você vai lembrar, se você tem a memória muito boa, desde a escola, quando a gente falava de alguns assuntos do que foi esse período da Reforma Protestante. E o primeiro, que talvez você ache que não tenha nada a ver com a história, ou nada a ver com a Reforma Protestante, mas eu digo que tem, e que a gente não lembra muito, ou até ignorava nos períodos da escola a respeito deste momento, que era o período da Renascença. Não sei se você lembra desse período. O período da Renascença era o final da Idade Média. Lembra quando se dividiam a história em períodos a Idade Média, né? Que foi um dos maiores períodos que se teve. E essa transição, que era dessa parte da Idade Média, da medieval, para o mundo moderno. Então, esse período, que é tão importante, porque nós vamos ver esses detalhes, era o período em que aconteceu a Reforma Protestante. O período da Renascença era de 1350 a 1650. A Reforma Protestante foi que ano? 1517. Então ela está no meio desse período. É óbvio que qualquer época da história, a gente só dá os nomes para essa época depois que passa. Então, quem dá esses nomes são historiadores depois desse período. E esse período apenas é o momento da transição da era medieval para a moderna. Nós estamos, às vezes você já ouviu falar algumas vezes que nós estamos numa era pós-moderna, né? É uma expressão que usamos bastante. Mas por que uma característica deste momento? Esses momentos são para demonstrar o período que estava vivendo a cultura daquele momento. A Renascença nada mais é do que uma tentativa que as pessoas naquela época tentaram trazer de volta algumas coisas da cultura, dos princípios do ser humano. Um detalhe importante que é renascimento ou surgimento da literatura, da arte. Um detalhe muito importante que entra os humanistas, as pessoas que começam a trazer mais o ser humano como centro de todas as coisas, o retorno às práticas antigas, religião, línguas originais, começam a valorizar o indivíduo, começam a dar mais valor nas coisas particulares, não no coletivo. Começam, talvez até uma característica que nós vamos ver das artes, começam a ter expressões artísticas mais humanas, mais próximas da natural. Antes, o período medieval,
era um período talvez mais gótico, já viu o período mais gótico, onde tinha algumas artes e esculturas mais abstratas, né? Onde via aquelas coisas, aquelas artes desse jeito. O porquê que esse período vai ser tão importante? Porque o mundo está nesse momento. E nesse momento ele é tão importante porque nasce desde lá de Roma e da Itália esses pensamentos que totalmente interferem na Igreja Católica Romana. Como que isso interfere? Justamente as pessoas começam a não achar algo tão belo e bom a coletividade da Igreja Católica, o poder supremo sobre todas as coisas, querem dar a ênfase no indivíduo, na pessoa da sua família, da sua casa, você é mais importante, começam a tratar a religião como algo místico secundário, necessário, mas não tão importante. Não é tudo que Deus faz, é o homem que faz. É um período voltado muito para si mesmo. Então, isso começa a trazer essa característica para este mundo. Parece que eu estou dando característica deste momento que nós vivemos hoje. Pessoas individualistas, tentando dar ênfase em si mesmo, a individualidade, tentar viver sem autoridade, pessoas tentando fazer aquilo que acha que é melhor. Deus é apenas um amuleto, mas na verdade eu faço todas as coisas. Isso é uma característica. E a Renascença foi um período muito importante por causa disso. Consequentemente, as pessoas naquele momento já estavam com um olhar dessa perspectiva para as coisas, principalmente do Império, que dominava toda a região da Europa, principalmente a Igreja Católica Romana. E essa influência renascentista é tão grande que o valor das artes, das esculturas, das línguas, da literatura, ela entra muito pesado dentro da igreja. E a Igreja Católica começa a se destacar também nesse período. E um momento importante que isso surge lá em Roma, na Itália, que era o centro do Império, é o destaque muito interessante que você já viu, que é as pinturas, principalmente de Michelangelo e Leonardo da Vinci. Michelangelo ele pintou aí, essa é uma imagem que está de longe, fica um pouco distante, essa é a Capela Sistina do Vaticano. No fundo lá, no fundo da capela, é uma obra de arte de Michelangelo que ele retrata o juízo final. O teto são os santos, a vida dos evangelhos. E nas laterais ele pintou, fez muitas esculturas também a respeito da vida da igreja. Por que isso? Neste momento, a arte começa a ser muito destacada. E a igreja começa a ser muito influenciada por isso. Tanto é que começam as pinturas nas igrejas, isso é uma prova que Michelangelo. Da Vinci começa a dar as expressões das coisas religiosas e litúrgicas e bíblicas. É a maneira de expressar e de pintura onde coloca o ser humano talvez mais próximos e realista do que é. Então, a tentativa de pintar ou traçar uma arte de uma característica mais humanista, mais na ênfase do ser humano. Por isso, tantas expressões, tanto na ceia, que é uma outra tela que foi conhecida, que é a da própria Mona Lisa. Uma moça demonstrando características humanas, e dizem, né, que se você olhar para o olho dela, ela olha para todos os lados. Para ter essa expressão tão próxima de que reflete o momento daquela época. Então, isso reflete a cultura, a arte, a arquitetura, a maneira tão grande de fazer construções, templos, e aí começa a ênfase, um caminho muito forte da Igreja Católica. Nicolau V, que foi um papa, né, isso a força dos papas, que foi do período de 1397 a 1455, ele, por essa característica já, ele começa a fazer muitas coisas estruturais na cidade, na Itália, enfatizando o bem da população,
construções, arquiteturas já nesse sentido. Depois, Júlio II, um próximo, que é o que realmente investe e banca e sustenta artistas, que eles começam a sobreviver ganhando dinheiro com dinheiro do próprio Vaticano e dos papas para fazer essas obras em igrejas e desfrutar deste momento da cultura, chegando em Leão X, que é de 1475 a 1521, que é o Papa em que Lutero começa a colocar os seus pensamentos e as suas teses. Que esse é um Papa que exerce muito poder. Ele vem dessa família Médici. A família Médici era uma família que mais dava dinheiro para o sustento do império da igreja. Então era a mais influente, era a família que mais dava sacerdotes para a igreja romana e com poder financeiro. Então financiava artes, financiava o Vaticano, financiava todas essas coisas. E esse Papa é um dos que mais investe também, que deu ali para continuar esse pensamento. O problema de tanta grandeza, suntuosidade nessas construções e beleza dessa arte, é um panorama por trás daquilo que ficou tão conhecido como as indulgências. Alguns historiadores vão dizer que um dos principais motivos do início das indulgências é porque o Papa Leão X queria construir a Catedral de São Pedro em Roma. E por causa desse dinheiro, que era algo tão grandioso, ele começou a desejar mais dinheiro das outras cidades e estados que não tinham condição ou suficiente o quanto ele achava que merecia para fazer esse tipo de comportamento, de construções, pinturas, artes e demonstração de grandeza e poder. Então, ele chega ao ponto de falar que se eu cheguei ao cargo de Papa, ao papado, ele foi feito para ser desfrutado. Então, ser Papa, ele disse, né, que era para chegar a esse ponto e desfrutar dessa posição. Então, o objetivo realmente era chegar neste patamar. Isso é um panorama da cultura daquele momento. Um outro momento que começa a se destacar é que, nessa mesma ideia de pessoas ser o centro das coisas, acabar com qualquer poder soberano de império que já estava enfraquecido, começam a surgir cidades ou as nações-estados. Então, as nações, ou que eram antigos feudos e depois as cidades sendo fortalecidas na Europa, elas já tinham o seu próprio rei ou o seu próprio poder ali, mas todos se reportavam a Roma. Chega esse período da força individual, essas cidades, estados ou esses estados começam a se fortalecer e romper, ou talvez questionar algumas coisas com o império. Consequentemente, o dinheiro não voltava tanto, estabelecia um comércio interno num estado, se fortaleciam e algo muito interessante. Começa a surgir pela primeira vez o que nós chamamos de classe média, que é a que maior que existe, né? Todo mundo aqui, todos nós somos classe média. A não ser que tenha alguém classe alta aqui que eu não estou sabendo, que é o que se destaca aqui. O que é a classe média? É o poder econômico que os estados têm, porque antes eram o clero e o plebeu, o pobre, o servo, o serviçal, e todos que davam poder e dinheiro e sustento ao império, ao pequena quantidade de pessoas que dominavam todas as coisas. Não tinha possibilidade de você melhorar na sua vida, em classe social, antes desse período. Ou você nascia pobre, você era pobre.
a única possibilidade que você tinha de melhorar na vida e subir de status social era como? Se tornando padre. Por isso que era algo destacado, porque era a única possibilidade que um pobre poderia subir ao poder e ser clero. O resto era impossível. Com o surgimento dessas nações-estado, ou seja, a fragmentação do poder, o comércio permanece ali, pessoas não têm tanto que dar poder para um supremo maior, começa a favorecer as pessoas, começa a manter o dinheiro onde elas estão. Consequentemente, as pessoas começam a melhorar a sua expectativa e economia de vida. Por que isso é tão importante? Porque eles já estão fraquejando com a Igreja Romana, que está totalmente associado ao imperador, ao império, onde muitas vezes na história o Papa e o imperador oscilavam, às vezes era a mesma pessoa. E então, neste momento, começam a surgir essas nações-estados, a nação inglesa, a francesa, a espanhola, todas elas começam a ter as suas características. Um momento importante dessa transição, você vai lembrar talvez da história na escola também, que esses fortalecimentos de nações-estados foi a briga entre Inglaterra e França, aonde surge alguém tão que se destaca, a chamada Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma jovem que ela diz receber revelação da parte de Deus para defender a França do poder da Inglaterra, que estava querendo invadir, e ela pede ao rei que ela seja a líder do exército, porque ela teve a visão, e ela com 18 anos assume, treina, assume a guerra, vai para a guerra para lutar contra os franceses. E a França vence essa guerra, a Guerra dos 100 Anos. E ao ponto de chegar que hoje, Joana d'Arc ela é considerada uma santa da Igreja Católica. Ela é considerada uma santa poderosa e uma das patronas da França, porque ela protegeu a Inglaterra de invadir a França. E para eles isso foi um ato milagroso na história. Sabe por quê? Um padre disse que esse foi um ato de poder milagroso através de Joana d'Arc, que tinha visões, porque a Inglaterra depois se tornou protestante, senão a França seria protestante, e Deus a livrou disso. Isso é uma tradição católica, por isso que Joana d'Arc é santa e é tão conhecida. Então, é o que eles demonstram nesses momentos, que essas nações-estados estavam se fortalecendo para tentar ter mais vínculo ou menos com o Império Romano e da influência da Igreja Católica. Neste momento, o lado ocidental da Europa é fortalecido pela Igreja Católica Romana. No lado oriental é a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, ela já tinha rompido muito tempo atrás, porque ela achava permanecendo que a cidade principal dela era Constantinopla, no século III, IV e V, depois que é destruído pelos muçulmanos, né? A Constantinopla, depois que ela acaba, ela se torna, ou eles tentam migrar para uma outra cidade para ser a sede da Igreja Ortodoxa, que é Kiev, que é a Rússia. Tanto é que o lado oriental da Europa, Rússia e dos lados de lá, é toda a Igreja Ortodoxa. Então, ao mesmo tempo que estava rolando toda a briga na Europa ocidental, a Ortodoxa permaneceu desde o seu cisma em 1053, que foi quando rompeu a Igreja Ortodoxa com a Romana, quando eles já tinham falado que não aceitavam o Papa como seu rei, imperador e tudo mais. Isso é muito interessante porque a Igreja Ortodoxa ela é uma das mais antigas que mais permanecem naquele lado europeu, e ela é uma das tradições que se dizem mais fiéis aos apóstolos, eles se dizem.
por não ter imagens em suas igrejas, apenas esculturas, romper com o papado, mas tem o seu líder, e dando autonomia a igrejas independentes até alguns detalhes. Óbvio que com maior tradição da igreja católica, né? Inclusive, uma das principais destaques da igreja ortodoxa é uma imagem de uma catedral que ficou bem conhecida agora quando teve a Copa da Rússia. Não tinha, tudo aparecia, era uma imagem de uma igreja toda colorida, com várias torres, num castelo bem colorido na Praça Vermelha. Aquilo é o principal símbolo de Kiev, ou na Rússia, da igreja ortodoxa. É uma igreja que se rompeu com a romana no seu maior cisma, que foi no ano 1000, ali aproximadamente, em 1054, realmente dividiu. Então, tudo isso é como vivia aquele momento da história. Aquele momento estavam em mudança e expansão. Um mapa aqui, só para demonstrar, talvez que vai influenciar e você vai lembrar um pouco. Você não vai conseguir ler tudo porque eu acho que está pequeno aí, né? Mas algumas viagens, talvez essas setas são as setas das expedições do avanço da Europa. A Europa era simplesmente delimitada por aquele período, aquele território de mar. Quando que, vamos ver, hoje é aula de história, né? Quando que a América foi descoberta? América, por Colombo. Quem lembra? 1492. Ela foi descoberta, né? Quando ela chegou nas Bahamas. Que ano que o Brasil foi descoberto? 1500. Então, era esse período onde a Espanha, a Itália, a França, países de forte influência do Império Católico Romano, estavam tentando expandir as suas missões, o seu avanço territorial, geográfico, por conta desse pensamento que já existia. Naquela época de cidades ou nações-estados, já tentando expandir o seu comércio, trazer mais dinheiro para eles, foram isso que vieram fazer no Brasil, e tantos outros que fizeram, que descobriram toda a América, Sul, Central, Norte. Os franceses, alguns foram para a América do Norte, tanto é que até hoje, né, parte do Canadá, principalmente Quebec, fala francês, né? A Espanha, que foi a América Central, e Portugal, principalmente o Brasil. Esse período de expansão geográfica e territorial, onde já tinha influência da Igreja Católica, do poder, esse fortalecimento dos comércios, do poder que estava acontecendo em todas as coisas. A partir daí, surge, mesmo nesse momento, por causa dessas influências do renascentismo humanista, eles começam a ter mais influência na filosofia, voltando a pensamentos de Platão, voltando a ter mais estudos na busca de literaturas, na busca de mais informação, e tudo isso influenciando este momento, quando surge a imprensa, que é logo ali neste momento também, as cópias de livros, de escritos, e a comunicação começa a melhorar neste período. Muito bem. E aí, tudo bem? Alguém que é bom de história quer ajudar aí? Então chega-se o momento que neste período estava acontecendo, que nós chamamos da Reforma. Em 1517 foi a Reforma. Mas esse termo reforma, nós chamamos de reforma, porque nós nos consideramos reformados. Um povo que permaneceu na teologia, ensinamentos e prática depois desse momento da história.
Para os católicos, eles não chamam de reforma, eles chamam de revolta protestante. Porque para eles, Martinho Lutero foi alguém que produziu uma rebelião dentro da igreja e ele foi expulso, excomungado da igreja. Então alguém que brigou e eles expulsaram, chamaram esse povo de o povo da revolta protestante. Depois vamos ver por que é protestante. Na verdade, depois em Lutero, alguns reuniram depois de um concílio, de uma reunião que fizeram o seu tratado, antes de fazer, quando se fundou a igreja luterana mesmo, fizeram um tratado, um catecismo, tudo aquilo que eles acreditavam, e ali eles fizeram um protesto em cima daquela declaração, por isso, em Lutero, por isso que é chamado os protestantes. Protestaram aquilo que Roma estava em cima daquela declaração de fé deles. E os historiadores chamam de Revolução Protestante. Apenas um momento na história que foram revolucionários que dividiram ou racharam a Igreja Católica. Um detalhe aqui, né? Por mais que nós vamos ver um pouco das características de Lutero, rapidinho, né? Lutero foi alguém que, a primeiro passo, ele não queria acabar com a Igreja Católica. Ele não queria rachar a Igreja Católica. Ele não queria fazer uma nova igreja. Ele queria que a igreja reconhecesse as suas falhas, fosse transformadas e voltasse para as Escrituras. Isso é muito importante a gente lembrar, antes de falar um pouco de Lutero, porque esses nomes, né, a revolta dos protestantes, a revolução, por mais que foi mesmo uma revolução, foi um cisma, foi um racha, foi o problema é achar que sempre este momento é proposital para que sempre a gente quer rachar, sempre a gente quer brigar e sempre quer trazer divisão. E isso nunca será o propósito do Evangelho. Sendo que Lutero foi o que mais incentivou e pregou para a volta das Escrituras e de ter uma igreja única, que o nome é o significado da Igreja Católica, uma igreja universal, una. E por mais que depois teve que se rachar por entender que esse pensamento também não era muito correto para a convivência. Tanto é que a igreja luterana ainda é associado ao Estado. Sempre poder do Estado com o poder da igreja. Ainda isso foi um problema que teve outras divisões. Então, algumas coisas que, na verdade, algumas coisas daquilo que já falei desse perfil. Tudo isso favoreceu e auxiliou para que chegasse nessa reforma. Então, essa política de nações-estados, de ter essa divisão, de ser mais independente do que o império, o poder que tinha econômico, o surgimento da classe média, o poder que se estava dando ao povo de poder negociar, comprar, vender, e também ao ponto de chegar que a igreja estava colocando tantos impostos e tributos sobre essas nações-estado, que chegaram a um ponto que eles falaram assim, não dá mais. Alguns justificam que até o motivo pelo qual, a principal causa que Lutero causou tudo isso, foi mais política econômica do que religiosa. É óbvio que teve as suas consequências por causa do momento que estava, mas ele, por ser um monge, o principal motivo foi a volta às Escrituras, que, consequentemente, é óbvio, teve essas dificuldades. A Alemanha estava tendo dificuldade em pagar, em comprar e vender, porque a inflação subia, porque eles não estavam dando conta de pagar os tributos a Roma, e eles estavam aumentando com as indulgências. O povo estava sem dinheiro. Estava rachando o país por causa disso. E então, essas pessoas começam a ter mais informação, a imprensa começa a surgir, eles começam a olhar para a igreja e começam a ver os deslizes dos sacerdotes, do Papa, dos líderes, aonde eles
pregavam o celibatário, mais eles tinham mais mulheres, mas isso era abafado porque, na verdade, não era abafado no sentido escondido, era relevado por causa do número de dinheiro que eles estavam conseguindo. Então, se você me dá dinheiro, pode fazer o que quiser. Então, essa prática foi aumentando. O ser sacerdote, por ter poder, lembra que a única, como eu disse, né? A única maneira de você ter poder, subir de classe social, é ser sacerdote. Então, era um objetivo de vida. Eu quero ser porque eu sei que eu vou mudar de vida. Eu vou melhorar financeiramente, economicamente. Então, esse tipo de perspectiva rondava todo aquele momento. E ali, então, quando chega ao ponto que a principal forma, que era tudo isso, em justificativa da religião e do evangelho, se torna um estopim para que Lutero chegue nesse basta. Usando da fé para causar tudo isso num império, no poder, e por causa do dinheiro. Parece que a gente está vivendo coisas iguais, né? Pessoas que querem ter destaque para ter poder e dinheiro, e quanto mais para manipular e usar da fé, manipulando da sua maneira para conseguir algo em troca: dinheiro, poder, fama, prédios, megaconstruções, Templo de Salomão. A característica do homem não muda, né? Só que não está com tanto poder unificado quanto existia. E aí que se torna o estopim da revolução ou da reforma, as indulgências. Por causa de todo esse contexto, que eu acho que agora para você já ficou um pouco mais claro de tudo que estavam vivendo, as indulgências, que tinha toda essa carga por trás do porquê estavam sendo colocadas, é aquilo que Lutero vai mais combater. É aquilo que ele se esforça para lutar. Isso foi algo tão cruel colocado sobre todo aquele povo, que eles começaram a usar da religião e da palavra de Deus para fazer o que eles queriam. Então, estava totalmente ligado aqui ao sacramento da penitência. Lembra que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, e a penitência é um daqueles necessários para a sua vida de santidade e salvação. Então, eles davam esse documento, era nada mais do que um papel escrito e assinado, que os monges tinham autoridade para fazer isso, que libertava ou aliviava a punição do purgatório, dessa transição que acreditava do prejuízo e juízo eterno. E eles começaram a tratar isso de uma maneira comercial. E eu acho que foi uma jogada muito inteligente, muito bolada e muito utilizada pelo diabo. Se eu chego para você e falo assim: eu tenho a solução de tirar o seu parente do inferno, você ia querer, não ia? Se você pega aquela pessoa querida da sua família, que morreu, e eu falo para você que eu tenho uma solução para tirar ele de um sofrimento eterno, é óbvio que eu ia fazer. O problema é que ninguém sabia de onde vinha, mas ele estava falando que isso era verdade. Então eles começam a usar isso, e a teologia para fazer isso, a ideia era: Cristo e os santos apóstolos da igreja primitiva, eles andaram tanto em santidade, as obras deles foram tão boas, tão eficazes, que eles fizeram tanto que no céu existe um banco
aonde depositou essas obras. E essas obras podem ser usadas por os outros aqui na terra. E o único que tem poder para usar essas obras e colocar em outras pessoas, só o Papa. Então, qual que é o sentido? Cristo e os santos foram pessoas muito boas em toda a sua santidade e obra, que agradaram tanto a Deus que eles estão excedendo o nível de boas obras, que através dessa magnífica obra de Cristo está acumulada no céu esse banco de obras, que ele pode imputar a qualquer uma pessoa para livrar do purgatório. E quem tem poder para fazer essa transferência de obras e credibilidade? Só o Papa. Por isso que se você pagar, o Papa faz isso e quem você quiser está liberado. E isso eles não tiraram do nada, não. Não tiraram do nada porque quem é que pode nos livrar do inferno? Por que eu posso estar livre do inferno? Por causa da obra de Cristo. E eles pegam isso e transformam de uma maneira para ganhar dinheiro. E ali, então, eles começam a anunciar essas coisas. Eles fazem tipo... como chama a organização? Hoje, não tem pirâmide hoje? Que o cara vende, aí você tem que conseguir mais 10 para vender para você, daí ele vende, ganha a comissão, passa para você e vai subindo. Essas coisas, né, que se faz aí, né? Tem um monte de comércio de pirâmide aí. Jequiti é uma delas, né? Eu acho que é pirâmide, né? Rinodê, pirâmide. Dizem que não é pirâmide, né? Sim. Uhum. Isso mesmo que a gente vai ver que até por causa a transformação que Lutero causou. Porque até hoje, né, até pouco tempo, as missas eram rezadas em latim. Quem fala latim? Só é possível usar a Bíblia naquela época e até pouco tempo atrás em latim, usava a Vulgata. Era proibido usar a Bíblia na sua língua, que é justamente o que Lutero fez. Antes dele já tinha alguns, Wycliffe e John Huss, que estavam trabalhando neste momento, tentando voltar as Escrituras na tradução da Palavra de Deus, antes de surgir, então, Lutero. Chega ao ponto, então, que esse é o basta, porque tinha um monge da cidade próxima de onde Lutero estava, que ele também fazia isso. E os monges, eles ganhavam cerca que hoje, como se fosse comparado a $1.000, por vender as indulgências, e ainda eles recebiam um reembolso dos gastos que eles tiveram para a indulgência, mais uma porcentagem em cima daquilo que eles conseguiam. Então, basicamente, metade ficava com a nação-estado, a outra metade mandava para o Papa. Então, era negócio, era comércio, era plano de carreira, era expansão. E ali, então, o incentivo para ganhar mais valores, foi assim que a igreja teve de ideia para conseguir mais dinheiro para a construção da Catedral de São Pedro em Roma. Então, os valores eram variados. Às vezes, eles faziam boas ações, que às vezes tinha gente muito pobre que eles davam a carta de graça para mostrar que eles eram bonzinhos. E falava que isso, para poder mostrar que isso realmente era muito bom. Consequentemente, quem podia, pagava. Chegava cerca de, alguns fazem as contas, né? Como se fosse a moeda não,
os valores atuais, cerca de $300, uma indulgência, dependendo de quem era, né? Era uns valores que eram necessários para fazer isso na vida de alguém. Esse é o basta que Lutero chega ao ponto de ver e tentar acabar com todas as coisas. Então, Lutero, quem foi Lutero? Ele nasceu em 10 de novembro de 1483. Ele era um filho de pais crentes, piedosos, serviam fielmente a igreja naquele contexto, tentando ser fiel. Então ele cresceu nessa casa, mas também, ao mesmo tempo, uma família muito supersticiosa, acreditando em muitos contos, fantasias, visões, essas coisas que acontecem até os dias de hoje. O cara se diz católico, mas ele acredita em sei lá o quê. Então, essa mistura característica do período renascentista, já demonstrando essa liberdade. Ele nasce numa casa assim, por ser alguém que já poderia ter esse objetivo de conseguir algo destacado na família, mas ele não queria a princípio. Ele faz seu ensino como se fosse o ensino médio superior, já em latim. Com 18 anos ele já conclui e começa a estudar filosofia. Em 1502, ele já se torna bacharel em filosofia, já nos pensamentos daquela época. Depois disso, ele se torna mestre em filosofia em 1505. Em julho de 1505, essa é uma história, um momento muito destacado na vida de Lutero, que ele está andando na floresta, no meio desse caminho, que ele vai por essa estrada, e uma tempestade muito grande, começa muitos raios. E essa história, que é muito conhecida, que se diz que é um momento em que realmente ele muda a vida dele. Quando ele faz uma promessa, dizendo que se ele saísse vivo daqueles raios e tempestades, ele iria estudar para ser um monge. Esse momento que ele achou que ele ia morrer realmente de tanto, na tempestade de raios e trovões, ele achou que ele não ia sair vivo dali. E ali ele faz essa promessa e realmente, 3 semanas depois, ele já está estudando. Então, aí ele se forma um monge, ele é ordenado monge agostiniano, que já é de uma tradição de Santo Agostinho. É um dos principais que nós precisamos também entender sobre a vida de Agostinho, que desde a igreja primitiva anuncia que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Os outros já tinham um pensamento mais humanista, voltado mais para a linhagem de Constantino e toda a sua influência. Em 1508 ele começa a lecionar na universidade, e aí em 1510 a 1511 ele vai para Roma. Ele sai da Alemanha, da sua cidade, e vai para Roma. Ele é enviado para uma missão dentro da igreja, e ele passa esse período, praticamente um ano e pouco, em Roma. É nesse momento, de 1510 a 1511, que ele começa a ver de perto toda a corrupção, toda a prostituição, toda a ganância, toda a transformação que se tornou a Igreja Católica. E ele passa esse ano totalmente revoltoso de toda a situação, olhando para a igreja que ele tanto amava, estudou e desejava, e vê de perto tudo aquilo porque ele passa esse tempo em Roma. O que acontece? Ele volta para a Alemanha, ele vai para a cidade de Wittenberg, que é uma igrejinha que ele ficou por muito tempo lá, e começa a estudar, e se forma e se torna doutor em teologia. Lutero, então, começou a estudar as línguas originais da Bíblia, ler o grego e o hebraico, começar a estudar, a entender, a falar. E neste momento que ele começa a estudar os originais,
volta com essa gana de pregar e mostrar as Escrituras. Em 1513 a 1515, ele começa só a pregar sobre Salmos em Wittenberg. E aí, que em 1515 a 1517, ele começa exposição direta em Romanos, Gálatas e em Hebreus. E quando ele vai com Romanos 1, ele não consegue parar de estudar que o justo viverá pela fé. Porque ele está pregando de uma maneira direta na sua igreja, desde 1513. Chega em 1517, ele chega ao ponto de estudar as Escrituras, de entender o livro de Romanos, no início da carta aos Romanos, entende isso, que aí no final do ano, em 31 de outubro de 1517, aos 34 anos, ele fixa as 95 teses na porta da igreja, que é um castelo de Wittenberg. Esse é o primeiro passo, é o primeiro ato de Lutero, as 95 teses na porta da igreja. Porque ele começa a ler as Escrituras, e essas 95 teses, a maioria delas, ou na verdade quase todas as 95 teses, é totalmente direcionada ao combate ao Papa, à autoridade papal, à prática das indulgências, o sacerdócio de todos os crentes, é justamente combatendo o poder da Igreja Católica. É basicamente isso, as 95 teses. Consequentemente, começa a ter alguma controvérsia, porque tinha um monge que na cidade dele próxima, que vendia as indulgências e estava ganhando bem, e começa a brigar com Lutero. A Igreja Romana não liga muito, trata como se fosse uma briga entre monges, porque era na Alemanha, entre as suas cidades, achava que isso era algo tão muito comum entre os monges, mas ele começa a ter apoio de alguns outros, porque a prática dele, nós precisamos voltar às Escrituras. Então ele recebe esse jovem, Filipe de Melanchthon, que depois vai ser o seu sucessor, aquele que continuou as obras de Lutero. Ele Melanchthon chega aqui com cerca de 20 anos, Lutero já mais velho, começa a ouvir de Lutero, estudar com Lutero. Melanchthon se dedica mais na prática da escrita e dos estudos, e Lutero vai combater a Igreja Romana. Chega então ao ponto que muitas indas e vindas na vida de Lutero. A partir dali, então, ele começa a ser chamado pelo Papa para ir se depor. Na verdade, ali na Alemanha já começa alguns concílios para ele tentar se retratar, e ele fala: eu não vou me retratar, a não sei que você me prove pelas Escrituras que eu estou errado. Não vai ser a verdade do Papa nem da igreja que vai dizer que eu estou errado, é a Bíblia que vai dizer que eu estou errado. Ele tenta, depois de um tempo, fazer um acordo para ver se ele ficava quieto, parasse de falar a respeito disso, combater tudo isso. Ele disse: eu só paro de falar se a igreja parar de me acusar. E aí, então, uma maneira muito forte que ele faz em 1520, ele escreve 3 folhetos, 3 pequenos livros. E aqui é algo muito importante, que nós estávamos falando daquela época, da situação que estava acontecendo naquele mundo. A imprensa começa a surgir. Então as pessoas começam a ter mais poder de informação. Então ele consegue, com a sua influência da igreja, imprimir livretos e escrever coisas e reproduzir. E aí então ele escreve esses 3 livretos: O Apelo à Nobreza Germânica, O Cativeiro Babilônico e Sobre a Liberdade do Homem. Esses 3 livretos são na seguinte conteúdo. O primeiro é para combater diretamente o Papa, que não existe Papa, não existe representante de Deus na Terra, não tem poder, ele não tem poder sobrenatural, é para falar apenas do Papa e do seu poder. O segundo é para falar e combater os sacramentos que a Igreja Católica estava tentando fortalecer. Começa a falar que eles estavam negociando essas práticas para conseguir mais favor, e ele fala, a partir desse livreto, que não é mais isso. E o último, que é essa liberdade, que é a liberdade de todos os crentes, que todos nós temos o sacerdócio real, que todos nós podemos chegar até Deus sem Papa, sem padre.
Ninguém precisa de um intermediário entre nós e Deus. É apenas Cristo. E essa é a ênfase desse último livro. Então, essa briga toda começou a se formar, até que o Papa chama ele. Voltou? Né, parou aqui, né? Estou tentando voltar aqui. Até que o Papa chama ele, e o Papa manda queimar todos esses seus folhetos. Tudo é queimado, e então o Papa entrega uma carta para Lutero, para que ele está sendo excomungado da igreja. O que ele faz? Homem bem pacífico, queima igual eles queimaram os livros dele. Em público, trazendo mais revolta. E então começa uma grande perseguição. Além disso, ele vai tentar combater a sua defesa diante do poder da igreja romana. Ele sai da Alemanha e vai combater, tentar se defender. Muitas pessoas o ajudam, porque muitos dizem que Lutero ele não tinha tanto poder para convencer. Ele precisou muito ser ajudado e muito reconhecer a dependência de Deus para defender aquilo que ele estava falando, que era simplesmente as Escrituras, porque ele não tinha tanta habilidade, porque ele só queria falar que estava errado, que tinha que mudar. Ele não queria ser um líder para rachar a igreja. E então, não foi, né? E então ele é chamado para fazer isso. Na volta quando ele volta, os amigos o sequestram. Não deixam ele voltar para Wittenberg, porque sabem que ele vai morrer. Vai para um outro castelo de Worm, e aí lá ele fica durante 2 anos escondido, produzindo a sua maior literatura. E é nesse período que ele traduz o Novo Testamento para o alemão, e ele, depois disso, consegue mostrar e publicar e levar o Novo Testamento em alemão, para que as pessoas saibam o que é a palavra de Deus. E o interessante é que essa tradução da Bíblia para o alemão é o que é a maneira que a Alemanha padronizou a forma de escrita do seu vernáculo. Então, ele é o patrono da literatura alemã, por causa da tradução que ele fez da Bíblia naquela época. Então, Lutero ele já permanece lá durante algum tempo. Não vai, irmão. Foi? E quando já chega em 1530, mais para frente, ele já está, já formula, junto com pessoas que já estão seguindo, o norte da Alemanha já está praticamente com a ideia da teologia de Lutero, e então surge a Igreja Luterana. A Igreja Luterana é basicamente aquilo que Lutero quis romper com a Igreja Católica. Nós vamos fazer um pouco da diferença entre Lutero e Calvino, porque Calvino, ele surge na Suíça com poder e crescendo influência. Mas Calvino, ele é muito mais novo. Então ele é considerado a segunda leva de reformadores. Enquanto no norte da Alemanha, Lutero está se fortalecendo, no sul da Alemanha e norte da Suíça, surge alguém muito conhecido que é um causador de muita confusão ali, muita encrenca, por questões teológicas, que ele briga com Lutero, que é Zwinglio, que ele briga principalmente por causa da Santa Ceia. Posteriormente, mais ao sul da Suíça, surge então Lutero, que é bem diferente das suas características com Calvino. Calvino e Lutero. Algumas comparações básicas, simples, interessantes, entre Calvino e Lutero, por mais que são períodos diferentes. Então, acho que
quando 1505 Calvino nasceu. Quem é bom de conta aí eu já não sei. Lutero devia ter seus 20 e qualquer coisa quando Calvino nasceu, né? Algumas comparações. Calvino, ele já teve aquela formação humanista da sua época e jurídica. Já Lutero, a filosofia e a teologia mesmo. Calvino era alguém fraco, frágil, sofreu muito, com muita doença, teve muita dificuldade. Lutero, pelo contrário, era alguém forte, grande, aquele que ele chegou até causar tem algumas críticas sobre Lutero a respeito de exércitos e guerras para invadir e conquistar outras cidades por briga do catolicismo. Calvino, ele priorizava o estudo solitário. Para ele ficava estudando, lendo, escrevendo livro. Lutero não, priorizava a família, estar junto com amigos e ter esse momento de comunhão. Parou de novo. Agora desligou de vez, né? Sinto muito, agora já foi. Perdeu a chance, era uma só. Então, outras características, então, simplesmente de Calvino. Calvino tem essa característica do estudar, do preparar. Lutero, ele queria pregar, ele queria anunciar, ele queria falar. Calvino não, Calvino já queria formar um sistema teológico, já ter uma ideia mais completa. Calvino enfatiza que até hoje é a doutrina calvinista, a ênfase da soberania de Deus. Lutero enfatizava aquilo que foi tão importante para ele, a justificação pela fé. Isso é uma característica luterana. A briga que teve depois de Lutero e Zwinglio, a Santa Ceia, que depois Calvino entra no meio e dá seu parecer também. Os luteranos, por tradição da Igreja Católica, acreditavam que a Santa Ceia, ela se transformava fisicamente no corpo de Cristo. Ela não alterava os elementos, mas ela trazia o poder do corpo de Cristo ali. Isso se chama consubstanciação. Zwinglio falou, nada disso, isso aí significa nada, isso aí não é nada, isso aí é só um ritual, é só uma lembrança. Zwinglio falou, isso aí não tem nada a ver, e aí eles brigaram também. Calvino chega e diz, nós acreditamos que a Santa Ceia do Senhor, ela não é uma consubstanciação no sentido que Cristo está fisicamente no pão e no vinho, mas nós acreditamos que espiritualmente Cristo está naqueles que participam da ceia, e é isso que nós acreditamos até hoje. A Santa Ceia do Senhor, o poder está espiritualmente que Cristo está em nós naquele momento de participar dessa comunhão. Ela não é só um símbolo, mas também não significa que aquele pão é o corpo de Cristo fisicamente. É isso que é o entendimento que depois Calvino trouxe a sua perspectiva. Calvino nasceu então na França, ele não era suíço. Depois, por alguns motivos, ele vai ter que ir para a Suíça. Ele se forma em Direito. O pai queria muito que ele continuasse, não queria que ele fizesse isso, mas aos 26 anos, ele já faz a sua Institutas, que é o principal livro de Calvino, que é a primeira versão que foi totalmente direcionada ao rei Francisco I, que era a mesma coisa que Lutero, combatendo o poder papal, combatendo o império, falando aquilo que ele acreditava, e isso teve algumas revisões que basicamente ficou completo em 1559, que é a que nós temos até hoje, falando os 10 mandamentos, como ele entende, como entende o credo apostólico, o que ele acredita da ceia, o que ele acredita no poder eclesiástico de organização de igreja e tudo mais. Por ter uma característica de Calvino, essa não tão de lar e família como de Lutero, Calvino, ele se casa tarde com uma moça que era viúva de um pastor anabatista. Ele se casa com ela, eles têm um filho e esse filho morre na infância e ela também. Eles ficaram apenas 9 anos casados.
E por ser uma característica de Calvino mesmo, que não dava muita importância para isso, então ele sofre muito porque já era alguém que não tinha muita força física, mas também sofreu na família com uma esposa que morre, perdeu um filho na infância também, que morreu, e ele lutou muito com a sua saúde, com toda a sua influência e dedicação que ele teve para a igreja reformada. Ele morre com 55 anos, morre consideravelmente cedo, mas por ser alguém muito frágil. O importante, talvez, que nós vamos ver, tentar já finalizar e compreender um pouco melhor para nós, Calvino, que ele deixou algumas contribuições para nós. E naquele momento também, a ênfase dele é que na Suíça, ali em Genebra, depois que ficou conhecido, ele nos deixa a principal obra, que é as Institutas, mas ele comenta todos os livros da Bíblia. Ele tem comentário bíblico de todos os livros, menos 3. 2ª e 3ª João e Apocalipse. Porque ele disse que não entendia esses livros. Ele não entendia esses livros, então ele não comentou sobre esses 3 livros. Todos eles, os outros ele comentou. Existem mais de 2.000 sermões escritos de Calvino, que se tornam tantos livros hoje e tudo mais. Ele foi um dos fundadores da Universidade de Genebra, dos 3 graus, tanto de toda a educação até a Universidade de Genebra é influenciada por ele, que também outros, que tanta outra influência que tiveram, perseguições, porque teve depois a reforma na Inglaterra, na França, na Escócia e tantos outros países, mas todas as guerras que passaram dos reis que foram cristãos sendo perseguidos, eles iam para Genebra, estudavam com Calvino, depois voltavam para os seus países, e essa foi uma grande expansão e ênfase, porque Calvino tinha força nisso, e ele fortalece, estuda, ensina, prega, e ele, com sua grande característica, que dá um novo poder para a igreja, que é a igreja do poder representativo, por já estar num país mais liberal, que era uma economia e um governo mais representativo, não monárquico como os outros. E então, a partir disso, que é ensinado essa maneira de orientação e administração da igreja de forma representativa de governo, que muitos vão ensinar depois que surge o modelo presbiteriano de igreja, que é um modelo representativo que vem de Calvino. Todos os outros, principalmente que nós chamamos hoje, de episcopais, é aqueles que têm um líder apenas. Demonstrando isso, que Calvino vai ensinar, a igreja presbiteriana, ela surge oficialmente na Escócia com John Knox, quando formam os presbíteros para a liderança da igreja, mas John Knox é um jovem que vai para Genebra, desfruta dos ensinamentos de Calvino e volta para a Escócia, e lá ele tem grande poder e influência na igreja escocesa. Também, Calvino, uma contribuição que ele dá é que a ênfase que ele dá no homem, no ser humano, é compreender a vocação que Deus deu para trabalhar e assim transformar essa sociedade com aquilo que Deus dá para que todos conheçam o Evangelho. Isso é uma característica. E por isso que talvez Calvino ele é acusado de ser um dos pais ou dos precursores do capitalismo, porque ele incentiva o homem a trabalhar e fazer da melhor maneira o seu trabalho, produzir renda para onde você está e abençoar a sua família e aqueles que estão ao seu redor, e assim fazer aquilo que pode melhorar a sua família, a seu estado e aonde você
vive, que é derivado do pensamento daquela época, aonde começa a surgir e combater com o clero, apenas a classe média surgindo, se fortalecendo, a busca da transformação da pobreza, o incentivo que o Evangelho tem para fazer todas essas coisas. Calvino, ele nos dá grande característica de desfrutar até os dias de hoje. Nós perdemos a oportunidade de ser um país calvinista e reformado, assim quando foi descoberto. Depois do descobrimento, por volta de 1530 até 1560, alguns reformados calvinistas vieram para o Brasil, amando da própria tripulação francesa que gostaria de vir para cá, mas eles têm conflitos dentro do poder do navio, entre a corte. É quando eles entram em confusão, brigam, não há acordo com a corte portuguesa, católica, que já estava aqui no Brasil. Eles morrem na Guanabara, que é muito interessante, momento que a gente pode estudar também, que é a tragédia da Guanabara, que onde todos morreram, ninguém ficou. Teve uma outra oportunidade, onde os huguenotes chegaram no Nordeste brasileiro, holandeses e escoceses chegaram, calvinistas, reformados, e desenvolveram um pouco ali a fé reformada, mas por causa da briga econômica do império da época entre França, Inglaterra e também Portugal, por causa do comércio, os holandeses, os huguenotes, foram expulsos do Nordeste, do litoral brasileiro, e nunca mais voltaram. Os huguenotes, os holandeses calvinistas, chegaram no Nordeste nesse período. Eles chegaram até a fazer uma confissão de fé brasileira, Tupiniquim. Chegou a ter um primeiro sínodo do Brasil, e depois tudo isso sumiu, foi queimado, e ninguém sabe mais, pela briga do império na época. Isso, se você for ver a história do Brasil, você vai ver a época que os holandeses e franceses chegaram ao Nordeste e foram expulsos por causa da briga entre os portugueses. É óbvio que é ensinado a briga política e financeira das importações, mas grande força da doutrina que já tinha se rompido da reforma protestante na Europa. E ficamos praticamente 300 anos sem influência evangélica protestante no Brasil, até a chegada, antes de William Carey e depois Simonton, em 1850, nesse período que chegou Carey também. Então, por isso que somos um país católico e recebemos influência dessa igreja que padronizava o poder único sobre um império, atribuição sempre e arrecadação para o poder, não orientação do povo para a instrução de leitura, de entendimento, de conhecimento, não valorização de artes, apenas o consumo de todas as coisas, que foi isso que os portugueses vieram fazer. Nós sofremos até hoje porque nós não temos cultura de leitura, de conhecimento, de busca de informação, de estudar, muito menos de buscar união entre o povo de Deus. 300 anos não é pouco, né? 300 anos de prejuízo, que é a diferença que os Estados Unidos teve. Basicamente o mesmo período de descoberta, mas colonizados por puritanos e ingleses que fugiram da reforma e transformaram o país por uma influência protestante. Então, se você, é tão comum para finalizar, nós falamos, ou você já ouviu bastante, que nós somos uma igreja reformada.
é porque nós viemos da reforma. Mas esse termo é estrito para Calvino. E muito mais, para Calvino e sua maneira de ensino, presbiterianismo. Os protestantes são todos que geraram isso de uma maneira didática e histórica, tá? Por mais que a gente use de uma maneira muito geral, uma igreja reformada. Igreja protestante, todos que romperam com o catolicismo romano de Lutero. Quem são os protestantes? Alguns chamam de reformados, mas não são. Protestantes, luteranos, wesleyanos, todos que derivaram até a igreja anglicana, todos são protestantes que saíram de Lutero. Reformado, calvinista, só presbiteriano. Por mais que algumas variações tiveram ao longo da história, aqueles que, de uma maneira mais estrita da palavra, do calvinismo reformado, é aqueles que seguem a linha teológica de Calvino. Hoje, tem sido muito falado da igreja reformada para aqueles que seguem os 5 pontos de Calvino. Mas os 5 pontos de Calvino são apenas soteriológicos, apenas a respeito da salvação. A doutrina de Calvino é muito mais do que salvação. É eclesiologia, forma de governo, escatologia, maneira de olhar a volta de Cristo, maneira de interpretar a cultura e a sociedade. Isso é uma visão calvinista por completo. Então, isso é reformado. Muitos eu sei que, isso é uma maneira mais estrita. Não está errado, porque é muito comum ouvir que muita igreja reformada hoje nos dias de hoje. Porque entendem os 5 pontos soteriológicos de Calvino como sendo corretos. E se chamam calvinistas e reformados. Mas não são por completo, porque não obedecem todas as derivações. Só o presbiteriano. Por quê? Porque a maneira de governo que Calvino tinha, é a maneira escatológica que Calvino tinha, é a maneira de compreender a cultura e sociedade que Calvino tinha. Esses são os reformados e calvinistas, tá bom? E tantas outras coisas que aparecem. Eu sei que tem muita coisa no meio da história até chegar que nós compreendemos nos dias de hoje. E o que é mais importante é entender que eu acho muito interessante o que Deus faz na história. De formar toda uma cultura, um pensamento no mundo para vir Lutero e causar tudo o que aconteceu. Como estava preparado o mundo para isso acontecer. O surgimento da comunicação, da imprensa, do pensamento do povo, por mais que muito perdido, humanista e tudo aquilo, favoreceu que Deus usasse para a reforma. E a nossa oração é que Deus faça o mesmo hoje. Estamos em épocas muito mais humanistas do que daquela época. Internet está aí, ó. Fala, Marco. Uhum. Isso. Quando Cristo vem é a mesma coisa, é o mesmo pensamento que nós temos. Ele preparou todos os impérios estarem em paz e tranquilos naquele momento para a chegada de Cristo, quando ele veio sua primeira vinda. Toda a cultura formada, as escrituras traduzidas, a língua grega, a influência da cultura hebraica, tudo que Deus faz é no tempo certo, na hora certa. Deus controla a história e a gente nem percebe. E o que para nós hoje, se nós completamos 502 anos que Lutero pregou aquelas 95 teses dizendo não ao império que domina a fé, que barganha a fé e a palavra de Deus, nós temos que lembrar, mais uma vez, nunca nós podemos esquecer que nós estamos vivendo em dias que o sol da Escritura está passando longe, que as indulgências mudaram de nome por barganha, por conseguir favor de Deus. Temos que aproveitar a imprensa e tecnologia para o avanço do Evangelho, pregar as teses de Cristo e falar que só a palavra de Deus é correta e que Ele pode transformar impérios, se Ele quiser. A palavra de Deus tem que ser pregada. E se nós estamos aqui hoje é porque alguém fez isso. Duvido que Lutero, com seus 36 anos,
tinha conhecimento, imaginava tudo que ele ia causar no mundo. Não imaginava. Mas é assim que Deus faz. Basta a disposição em servir, voltar à palavra de Deus, buscar a santidade, que Deus abençoa, Deus usa. E a gente tem que buscar fazer isso. Transformação da cidade, do estado, transformação da palavra de Deus, pregar o evangelho que mude a realidade de pessoas humanistas, que só pensam em si. Mas é bom que ela entenda o que é esse que ela acha que ela é. E é aí que o evangelho entra. Usar a tecnologia, a imprensa, que está tão na moda, a informação chegando aonde nunca chegou. O evangelho tem que ser pregado. A palavra de Deus tem que transformar. E só as escrituras, que é o principal dos solos, que é aquilo que é a centralidade de Deus, de quem é Deus. Ele já foi revelado. Que não precisa de mais ninguém, só a palavra de Deus.